Olá pessoal, vamos agora resolver uma questão da prova de Física da Escola Naval do ano de 2022. A questão diz o seguinte: um projeto de peso P é lançado a partir de uma superfície horizontal plana. Considere que durante todo o voo do projeto sopra um vento contrário na horizontal, aplicando ao projeto uma força horizontal constante de módulo P sobre 4. Sabendo que não há interferência do vento na direção vertical, de que ângulo com a velocidade horizontal o projeto deve ser lançado de modo que a altura máxima alcançada pelo projeto seja igual ao seu alcance ao retornar ao solo. Então vamos lá fazer uma ilustração da nossa situação física. Vamos supor que isso aqui é a nossa superfície plana, né? A nossa superfície plana. E aqui eu tenho o meu projeto. Meu projeto ele vai ser lançado, ou seja, vai atingir uma altura máxima e vai retornar ao solo. Beleza? Sabemos que esse projeto ele é lançado com uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V, e a direção desse lançamento forma um ângulo θ com a horizontal. A gente quer saber quem é esse θ, beleza? Então vamos lá, vamos resolver nosso problema. Vamos supor o seguinte, vamos supor que em um certo momento a nossa partícula, o nosso corpo vai estar no ponto de altura máxima, beleza? A gente sabe que esse corpo ele está sofrendo duas forças. A primeira, uma delas é a força peso, devido à gravidade, né? E a outra é uma força horizontal, constante, em módulo. A gente sabe que a força peso é constante e sabemos também que essa força horizontal que ele falou é constante. E o módulo dessa força é P sobre 4. Beleza? Eu vou tirar o símbolo de vetor da força peso. Então, beleza. Outra coisa que a gente precisa saber, lembrar, é que no ponto de altura máxima, quando a altura for máxima, a velocidade vertical, eu vou chamar a velocidade y. Por que a velocidade y? Vou dizer que esse eixo aqui é o eixo x e esse é o eixo y. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade aí é zero, porque é quando ele para retornar ao solo, beleza? Então, ele quer saber qual é o valor do ângulo θ, de tal forma que a altura máxima, vou chamar de x, seja igual ao alcance horizontal, beleza? Então vamos analisar o nosso problema através do eixo x e depois através do eixo y. Através do eixo x, tem alguma força sendo aplicada no bloco na horizontal? Tem. A força P sobre 4, não é isso? Então a gente sabe, se tem força, tem aceleração. Como a força é constante, a aceleração é constante. Logo, o nosso movimento é um movimento uniformemente variado. Beleza? Então vamos lá, vamos pensar nas equações que a gente pode usar para o movimento uniformemente variado. Uma delas é a Torricelli. A equação de Torricelli diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Não é isso? Então vamos lá. Analisando o nosso problema aqui, quando o corpo chega nesse ponto aqui, eu estou analisando o movimento na horizontal, a velocidade vai ser nula, né? Ou seja, a Vx, velocidade final no X é zero. E que é a velocidade inicial no X? Como a componente velocidade está nessa direção, a componente no eixo X vai ser o quê? Vai ser decompor esse vetor. Nesse caso, decompondo para cá, como o ângulo está sendo colado, então vai ser V cosseno θ. E nessa direção, como aqui for o cosseno, aqui vai ser o V seno de θ. Beleza? Então bora lá, substituir nessa expressão. Velocidade final no eixo X é zero, então zero é igual. Quem é a velocidade inicial ao quadrado? É V cosseno de θ ao quadrado, né? Mais duas vezes. Quem é a aceleração? A gente sabe que a aceleração a gente usa através daquela equação. Força é igual a massa vezes aceleração.
Logo, a aceleração é a força dividido pela massa, né? Mas quem é a força? Nesse caso, na horizontal, a força é P sobre 4. O P, que é o peso, é massa vezes gravidade, dividido por 4 vezes a massa daqui. Esse M cancela com esse M, então a aceleração vai ficar G sobre 4, né? Só que tem uma diferença. A gente está vendo que o sentido do movimento da partícula está sendo contra a força, não é isso? Então, a aceleração é negativa, menos G sobre 4, vezes a distância, que a distância é x, né? Mudei a cor, mas está tudo bem. Então, passando esse termo para o outro lado, esse 2 cancelando com esse 4 fica 2, então eu vou ter o quê? V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual a G vezes x dividido por 2, beleza? Então eu tenho essa equação aqui, vou chamar de equação 1. E fazendo a mesma análise no eixo y, a gente vai ver que o eixo y tem uma força-peso, logo é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? É um movimento uniforme variado, e vamos usar Torricelli no caso. Vamos usar como os pontos de referência o ponto de altura máxima e o ponto de lançamento. Ou seja, velocidade final y ao quadrado é igual a velocidade final y, velocidade inicial y ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes distância. Quem é a velocidade final y? Ou seja, a gente sabe que no ponto de altura máxima a velocidade no eixo y ali é nula, né? Porque é quando o corpo para voltar ao solo, zero. Quem é a velocidade inicial y? É o nosso v seno de θ. Então, v ao quadrado seno ao quadrado de θ. Dessa forma, vamos lá. 2. Quem é a aceleração? Vamos achar da mesma forma. Aceleração é igual a força dividido pela massa. Só que no eixo vertical temos apenas a força-peso, que é massa vezes gravidade, né? Massa vezes gravidade dividido por massa. Então cancela, cancela. Nesse caso a aceleração é igual à aceleração da gravidade. Como a aceleração é contra o movimento, então fica menos g. Não é isso? E vezes a distância, que é x, que é a distância de altura máxima, que é essa aqui. Beleza? Então, passando esse termo para o outro lado, eu vou ter que v ao quadrado seno ao quadrado de θ igual a 2gx. Não é isso? Então, vamos lá. Tenho essas duas equações aqui. Beleza? Vamos agora substituir, fazer o seguinte. Eu vou dividir, vou chamar essa equação de equação 2. Eu vou dividir a equação 2 pela equação 1, termo a termo. Então, o primeiro termo vai ser o quê? Vai ser v ao quadrado seno ao quadrado de θ, dividido pelo primeiro termo da equação 1, que é v ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, é igual. O primeiro termo da equação 2 é 2gx, dividido pelo segundo termo da equação 1, que é gx sobre 2. Então, vai ficar o quê? V ao quadrado corta com v ao quadrado. Então eu vou ter o quê? Seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ da tangente ao quadrado de θ. Beleza? Então, essa aqui fica a divisão de fração, né? Fica 2gx sobre 1, vou escrever assim, dividido por gx sobre 2. Conserva a primeira, que é 2gx, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2gx. Esse gx corta com esse gx e fica 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. Então fica tangente ao quadrado de θ igual a 4. Beleza? Passando a potência de 2 como raiz, eu vou ter o quê? Que tangente de θ é igual a raiz de 4, que é 2. E θ vai ser o quê? É só eu aplicar a arco tangente. θ é igual a arco tangente de 2. Beleza? E assim achamos o nosso ângulo. Gabarito da questão, letra A. Valeu, pessoal.